se angustiou porque quer muito, muito que uma relação engate, mas não consegue entender o que está rolando? A pessoa está afim, não está afim, vai desandar, vai engatar. Você se controla o tempo todo para não parecer ansioso demais, carinhoso demais, mas acaba se descontrolando? Você perde noites de sono criando teorias e regras sobre os próximos passos da relação e se atropela porque elas nunca rolam? Então, bem-vindo ao time. Você, talvez, assim como eu, seja um neurótico obsessivo. E hoje a gente vai falar sobre sermos neuróticos obsessivos no amor, com o maravilhoso Alexandre Patrício, psicanalista, doutorando em psicologia clínica pela PUC, fundador do podcast incrível Psicanálise de Boteco. Se você ainda não ouviu, corre para ouvir agora e para seguir o Alexandre. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Alexandre, muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Cá, imagina, eu que agradeço o convite de vocês, maravilhoso. Aceitei de primeira, porque já acompanho o canal e acho maravilhoso o trabalho que vocês desenvolvem. Então, para mim é uma honra. Ainda mais falar disso que acomete todos nós, né? Atira a primeira pedra quem não é neurótico obsessivo. Eu tenho mergulhado na psicanálise, começou nas entrevistas, virou uma paixão, agora estou aplicando para fazer a formação, e toda vez que eu leio sobre ser neurótico obsessivo, para mim é uma chuva de identificação, e eu vejo muito esses traços em todos nós, e eles muito latentes no amor. Então, para começar, conceituando aqui para quem está assistindo a gente, o que é a neurose obsessiva e quais são os principais traços da neurose obsessiva? Eu vou tentar explicar a neurose obsessiva por meio de 3 vertentes teóricas que são os teóricos que eu mais estudo: Freud, Lacan e Winnicott. Então, para o Freud, a neurose obsessiva vai estar baseada ali nos conflitos edipianos. Então, quando a criança começa a passar pelo Édipo, e aqui eu vou explicar brevemente o que é o Édipo, que é baseado ali na história da mitologia grega, né? A tragédia do Édipo. Quando o menino, por exemplo, se apaixona pela mamãe, e aí começa a ter uma rivalidade com o papai, e a menina se apaixona pelo papai e começa a ter uma rivalidade com a mamãe. Isso vai acontecer por volta dos 4, 5 anos. Eu lembro, por exemplo, meu pai é caminhoneiro. Então, nossa, eu ficava pé da vida quando meu pai chegava de viagem, que aí eu perdia minha mãe para ele. Maravilhoso. Ou seja, a gente quer possuir e controlar, né? Já vai ver se você tica esses traços nas suas relações amorosas. Total, total. É claro que isso vai ter interferências posteriormente lá nas nossas relações amorosas, né? Mas a base da neurose obsessiva para o Freud é o Édipo. Então, quando a gente é acometido por esses desejos incestuosos, né, a gente quer limpar esse desejo. Imagina eu desejar minha mãe ou meu pai, que isso? Então, para o neurótico obsessivo, a gente vai ter um funcionamento muito forte do superego, tentando tampar esses desejos incestuosos desde pequenininho, né? O Freud vai falar que a saída edipiana, e aqui é importante a gente falar também do Édipo, abrindo a temática que não é só essa possibilidade de você amar a mãe ou o pai, isso pode acontecer tudo junto e misturado, tudo cruzado, por isso que a gente tem as diversas formas de subjetividade, sexualidade e gênero na atualidade. Então, fazer uma leitura também tão classicona do Édipo assim acaba sendo meio heteronormativa, e é importante que a gente desconstrua isso. A gente tem múltiplas identificações. Mas o fato é que todos esses desejos infantis, eles são reprimidos. Mas na neurose obsessiva, eles vão sofrer o que Freud chama de deslocamento. Então, o que é isso? Esses desejos, eles passam pela via da representação e, ao invés deles serem totalmente recalcados, reprimidos, eles são deslocados. Então, o sujeito começa a fazer rituais ou ter pensamentos para poder se livrar da culpa desse desejo incestuoso. Então, vou arrumar aqui 50 vezes o meu quarto, vou conferir se eu tranquei a porta 100 vezes, porque é uma forma de eu manter isso trancado dentro de mim e, ao mesmo tempo, controlar esses pensamentos que, a princípio, parecem incontroláveis. Então, e aí o Lacan vai dar um contorno brilhante a isso quando ele vai falar da questão do desejo. O neurótico obsessivo, ele vive em conflito com o seu desejo, por conta dessa ambivalência que começa a formar lá no Édipo, esse amor e esse ódio. Então, será que eu entro nessa relação para namorar, para me apaixonar, ou eu fico distante porque eu sei que eu vou quebrar a cara? Nessa dúvida,
como diz minha avó, né? Você fica em cima do muro, não mete nem sai de cima. Essa é a verdade. Você fica ali enrolando, postergando o seu desejo, não se havendo com ele, porque você não é capaz de bancá-lo. Então, essa ambivalência, ela gera esses rituais aí obsessivos e essa necessidade de controle, quando, na verdade, esse controle ele é muito mais interno. É a nossa necessidade de não se haver com o nosso próprio desejo, que é uma condição muito complicada. Bom, eu falo aqui direto no canal que eu sou uma control freak. Em reabilitação, acho que é abrir mão do controle, é o meu motivo de ida para yoga, meu tema de análise, e eu vejo que muitos de nós nos frustramos porque a gente está querendo se controlar e controlar o outro na relação, né? Então, quando você fala que a gente fica nesses pensamentos repetitivos, eu vejo dois traços de controle. Primeiro, a tentativa de controle do eu. Então, o que seria eu, uma mulher paquerativa em potencial, ou um cara interessante em potencial? E aí eu quero controlar o assunto que eu vou falar, o programa que a gente vai fazer, a frequência que a gente vai se ver, como eu vou ser na cama, e eu vou criando esse ideal de eu que não se sustenta, e aí eu vivo num lugar de síndrome da impostora, sempre achando que eu estou me descontrolando e que por isso o outro não vai me amar. E por outro lado, né, quando você fala, eu checo a porta se está trancada 1000 vezes. Quem aqui nunca ficou checando 1000 vezes se a pessoa estava online no WhatsApp e não respondeu? Ah, eu checo aqui. Daí eu checo. Tem gente que me escreve e fala, não, eu checo a frequência que a gente se falava. Nas primeiras semanas ele respondia até 2 horas. Agora passaram 4 horas e meia. Então, também tem um controle da resposta do outro para eu entender se ele está afim ou não. Isso gera uma angústia e uma frustração enorme. Você percebe esse controle na vida amorosa? Total, as queixas dos pacientes, elas giram em torno dessa necessidade de controle ou na falta do controle, né? A minha vida tá uma zona porque, olha, eu percebo que meu marido anda fazendo muitas coisas sem mim. Vai na academia, vai jogar tênis com os amigos, vai para o futebol, e eu não tô junto, e eu tô vendo que nossa relação tá indo por água abaixo. Aí você para pensar, opa, peraí, a relação tá indo água abaixo porque o marido tem o lazer, ou a esposa tem o lazer, né, também, do outro lado também acontece, e tá indo por água abaixo porque cada um tem a sua vida, tem a sua independência, peraí. E aí eu gosto muito de uma observação que vem mais da origem de um pensamento kleiniano, da Melanie Klein, que é uma grande autora que eu super estudo também, e ela diz assim, que amar é controlar. É o nosso desejo de controlar e ter o objeto sob o nosso poder, né? Sobre o nosso controle. E por que eu estou falando isso? Eu acho interessante você falar assim, quando a gente vê que está perdendo o controle, vê que a pessoa não é bem assim, a gente vai meio que perdendo o interesse. Eu gosto muito de comparar esse vínculo amoroso, essa relação amorosa, todo esse início com o baile de máscaras. Quando você chega num baile de máscaras, você está ali, você se encanta pelo outro, pela voz, pelo jeito, pela inteligência, por tudo que o outro parece ser. De repente, você tira essa máscara. E aí você fala, caramba, não é do jeito que eu imaginava. A mesma coisa acontece nas relações amorosas. Você idealiza e, ao mesmo tempo, você também vende a sua idealização, porque não adianta só você falar que você idealiza, não. Você vende o seu ideal, né? Qual que é o ideal? Ouvindo falar, eu fico pensando, a paquera no Instagram é um grande baile de máscaras. Estamos lá, Total! colocando máscara sobre máscara em cada post, em cada stories, analisando o outro através das máscaras, e aí rola esse medo, né? E é interessante isso que você fala, a gente se desinteressa e, na verdade, a gente não está olhando o outro e nem se autorizando ser observado, porque a gente está com esse gabarito que torna a relação impossível, né? Total, total. Acho que a partir do momento que a gente constrói uma relação baseada em ideal, a gente vai ver que essa relação não vai se sustentar. Por isso que a gente pode pensar nesse movimento líquido de relações hoje que o Bauman assinalou, né? Essa modernidade líquida, as relações líquidas, porque elas se sustentam a partir da construção desse ideal. Então, no momento que esse ideal se rompe, que ele entra em falência, a lógica do amor também entra em falência.
Eu achava que esse sujeito, que essa pessoa que eu estou junto, ela tinha aquelas mesmas características que eu imaginava, que eu sonhava, que eu idealizava. Se isso se rompe, se a máscara cai, não é o que eu queria, viro a página, entro em outro. Então, enquanto eu estou lá dançando com a máscara, tá tudo certo, tá mil maravilhas. Quando a gente tem que tirar a máscara, aí a coisa complica, porque entra no círculo de intimidade, entra no círculo do segredo, do íntimo, e a gente não gosta de mostrar o íntimo para o outro, a gente gosta de deixar reservado. Só quando a gente sente confiança que essa intimidade aflora. E aí, compete a nós ter maturidade para lidar com isso ou não. Quem não tem maturidade, vira a página e vai para outro que sustente esse ideal por um bom tempo ou por um curto tempo. E você estava falando dessa mulher que falou: meu casamento está degringolando porque meu marido está indo na academia, está fazendo muita coisa sem mim. Eu fico pensando o quanto a gente ainda está sustentando um ideal romântico de Hollywood, né? Muitas pessoas também me escrevem e falam: não, mas eu me frustro porque eu não sou prioridade dessa pessoa, porque quem quer desmarca o jantar com os amigos e vem me ver, porque essa pessoa foi na academia. O quanto isso também tem a ver com esse controle da agenda do outro e uma ideia de fusão, quando o amor, na verdade, só é possível à distância. É lindo o aforismo do Lacan, né? Amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não quer. Ou seja, é você entregar para o outro a sua falta, ao passo em que o outro também aceite essa condição faltante, porque ninguém tem uma completude para oferecer. E aí, pulando do Édipo, que a gente abre aqui a nossa conversa, indo para outro mito, que é o mito do Narciso, o quanto a gente fala, fulano é narcisista, porque quer controlar, porque não sei o que lá. Será mesmo? Será que a gente tem aí uma falha, uma abertura nesse narcisismo primário, que é responsável pela construção do eu, né? O bebê ele precisa ser amado e desejado para que esse eu se forme, se integre minimamente. Se não tem esse desejo no início da vida, a gente fica à deriva do desejo e do olhar do outro. Então, será que fulano é narcisista? Ou será que existe uma abertura, uma falha nesse narcisismo primário? O meu eu é tão frágil a ponto dele só existir a partir do olhar e do desejo e do contato do outro. E aí você fala dessa relação de fusão, que é muito interessante. Eu só existo fusionado ao outro. Quando eu começo a me separar, é como se meu eu entrasse em estado de desmoronamento. Ele desmorona, ele se destrói. Então, a separação do objeto implica numa destruição do próprio eu. Esse desejo fusional pode levar a gente para compulsão? Porque estudando, até estava vendo um vídeo do Dunker, que eu amo, e ele fala que a neurose obsessiva muitas vezes pode levar a comportamentos compulsivos. Você vê a gente sendo compulsivo no amor e aí querendo o outro sempre mais mensagens, mais reafirmações, aquela coisa que você fala eu te amo, já esperando eu te amo também. Eu já falei aqui no canal muitas vezes, eu tenho transtorno alimentar. E eu vejo que quando eu tinha os meus rompantes de comer compulsivo, você nem tá aproveitando. E às vezes eu sinto que essa compulsão nas relações você tá com a pessoa já pensando como é que você engata o próximo date ou como você faz para ele não ir embora da tua casa, para ele cancelar o programa e ficar o fim de semana inteiro, se vocês vão passar as férias juntos ou não. Você vê essa compulsão nas relações? Em que traços? Total. O obsessivo, o neurótico obsessivo, ele está tão preocupado com o futuro que ele não vive o presente. Então, ele começa ali com 1000 fantasias sobre o que vai ser da relação dele. Será que essa pessoa ela vai me amar? Será que eu vou quebrar a cara? Será que ela vai me trair? Será que ela vai corresponder ao meu amor? Fica cheio de serás. E aí, enquanto a pessoa está ali se oferecendo para ela, cuidando dela, ela não aproveita. Ela já está preocupada com as fantasias da cabeça dela que invadem a relação, e aí ela começa, então, a exatamente fazer isso que você falou, partir para outros relacionamentos, manter 1000 contatinhos ao mesmo tempo, que são as válvulas de escape. Então, se esse me der um pé, eu já tenho o plano B, já corro para o plano B. E, na verdade, às vezes você perde a oportunidade de conhecer e se envolver com alguém super legal, porque você não se autoriza
admitir a sua condição desejante. Por quê? Admitir a condição desejante denuncia a sua falta. E quem aqui quer lidar com a falta? Quem aqui quer lidar com a fraqueza? Ninguém quer. Então, é mais fácil controlar no outro aquilo que falta em nós, achando ilusoriamente que a gente sustenta uma relação de controle, quando, na verdade, a gente está escapando do nosso próprio desejo. Isso me fez pensar também na superestimação do pensamento, né? Que é um outro traço que Freud fala, e eu fico pensando que quando a gente está nesse lugar de querer entender, e eu já sei o que acontece, eu tinha uma aluna na Confraria do Amor, que é o meu curso em comunidade, que ela falava, eu já sei, eu já sou muito vivida, já tenho quase 60 anos, não vou ser passada para trás. Então, a gente usa as nossas experiências frustradas e a falta do diálogo, porque eu sinto que a gente está em tempos que desautorizam a conversa, principalmente nesse começo de relação, para usar, então, o meu pensamento, a minha lógica, para entender o que está acontecendo e superestimar essas teorias sem nem ir conversar. Ou você vai conversar já armada, já reativa, já para brigar por uma história que talvez nem tenha acontecido. Como a gente identifica que a gente está superestimando o pensamento e como a gente desarma esse mecanismo? Acho que o grande problema disso, da gente ser armado com esse pensamento e de sustentar as nossas convicções, é a dificuldade que a gente tem de lidar com a alteridade, com a diferença. Qual que é o sonho de uma pessoa controladora? Que todo mundo faça a mesma coisa, que todo mundo tenha as mesmas coisas, os mesmos gestos e goste das mesmas coisas. É insuportável lidar com a diferença do outro, porque a diferença do outro denuncia essa condição faltante que eu falei para você. Então, se de repente eu sou obrigado a conviver com a diferença, com outras opiniões, com outros olhares, com outros gestos, né? Quando a gente está se relacionando, de duas ou uma. Ou a gente impõe as nossas vontades, ou a gente abre mão dos nossos gostos para poder nivelar com os gostos dos outros. E Né? mostrar que isso é amor, né? Assim, eu estou abrindo mão de quem eu sou por amor. Total, quando na verdade o verdadeiro amor implica em reconhecer essa alteridade. É saber ser você mesmo e ao mesmo tempo autorizar que o outro também seja ele mesmo. Essa é a nossa maior dificuldade. Aí que o Freud vai falar, na Psicologia das Massas e Análise do Eu, do narcisismo das pequenas diferenças. E aí ele cita uma metáfora muito boa, dos porco-espinhos no inverno, né? O que os porco-espinhos no inverno, eles têm que criar uma estratégia. O que eles têm que fazer? Eles precisam criar uma estratégia para se aquecerem sem permitir que os espinhos espetem os coleguinhas. Então, eles têm que encontrar um meio termo, nem tanto de aproximação, de ficar colado no outro, mas também nem tanto de afastamento, senão você vai passar frio. Então, qual que é o meio termo ali para você não espetar o outro, não ser espetado e não morrer de frio? E olha que metáforas mais geniais, hein? Porque se a gente se coloca muito perto do outro, nesse estado fusional, na hora que as diferenças começam a emergir, você vai espetar ou você vai ser espetado. No entanto, se você se coloca numa condição de afastamento com medo de se machucar, porque o amor evidentemente implica em feridas, em dor, e também implica na nossa capacidade de lidar com a nossa ambivalência, com o ódio, né? Saber que eu posso amar e odiar a mesma pessoa e tá tudo bem, tá tudo certo. Se eu me coloco naquela condição de afastamento, eu vou morrer de frio, ou seja, meu coração vai morrer congelado. E aí não tem relacionamento. E você estava falando, eu fiquei pensando que essa medida, ela se dá a cada encontro. Porque tem um porco-espinho que vai ter o espinho maior, e aí talvez você tenha que ficar mais longe. Tem outro que vai ser mais magrelinho e precisa de mais calor e vai ter que ficar mais perto. Então, não só a gente tem que achar esse balanço, como a gente tem que achar esse balanço com a pessoa de hoje. E não pensar, nossa, talvez na minha última relação eu sufoquei a pessoa porque a gente morava junto, então nunca mais vai dar para morar junto. Não sei. Esse encontro pode ser um novo encontro, né? Mas a gente tem que estar aberto a ele e não ao controle do se ele vai rolar ou não. E olha como surge essa dificuldade, né, Ká? As pessoas vão justamente como você bem definiu, elas chegam ali armadas, protegidas pelas suas fantasias, pelas suas convicções. Então,
Não, imagina, eu vou conhecer essa pessoa, imagina, nem vou me dar o trabalho, eu sei que ela vai ser diferente de mim, eu sei que não vai dar certo. E aí você acaba se isolando, né, cada vez mais. É aquela sociedade da soberania do eu. Na soberania desse eu, muitas vezes os nossos gostos e as nossas vontades, e as nossas fantasias e as nossas convicções e o nosso controle fica em primeiro lugar, e quando eu faço isso, obviamente não vai existir espaço para o outro. Eu acho que talvez tenham muitas funções, mas te ouvindo falar, me corrija se eu estiver errado. Você acha que talvez a principal função psíquica da neurose obsessiva seja a gente negar esse nosso desejo? E por que que a gente tem tanto medo do próprio desejo? Vou responder por duas lentes. Eu falei no começo que eu ia falar um pouco de Winnicott, não falei dele até agora. O Winnicott ele vai entender a neurose obsessiva por um processo muito interessante. O Winnicott ele tem a sua teoria do desenvolvimento maturacional. O que é isso? A gente nasce num estado de dependência absoluta e com os cuidados ambientais, com a mãe suficientemente boa, que não é aquela mãe perfeita, é aquela mãe que sabe estar presente, mas também sabe sair de cena para apresentar o mundo externo ao bebê. Senão esse bebê nunca vai se desenvolver. Nós saímos desse estágio de dependência absoluta e caminhamos para uma dependência relativa, conquistando o nosso amadurecimento. E o Winnicott vai falar que uma das etapas mais importantes do nosso desenvolvimento maturacional é quando a gente se apropria dos nossos impulsos agressivos destrutivos. Isso é muito bonito. Então, assim, quando a mãe suporta, por exemplo, aquele bebê que chora, sacode os bracinhos, os pezinhos, fica irritado, aí a mãe vem, pega no colo, contorna, sobrevive a esses ataques desse bebê, esse bebê ele vai se apropriando desses impulsos agressivos destrutivos na sua integridade psicossomática. Eles não ficam deslocados. Então, quando ele se apropria disso, tá tudo certo. Ele vai saber usar essa agressividade a favor dele, ele vai saber controlar essa agressividade, de lidar com a ambivalência, lidar com a questão edipiana e por aí vai. Quando essa mãe não sobrevive, esse bebê ele vai achar que os impulsos agressivos, destrutivos, que são normais e fazem parte da natureza humana, por isso que amor e ódio caminham tão próximo, e a gente não pode criar esse abismo entre eles, o bebê vai achar que isso é algo ruim. Então, dentro dele, ele vai precisar se limpar desses impulsos que são prejudiciais ao contato com o ambiente. Então, para se limpar, ele tem uma necessidade de controlar um pensamento muito obsessivo. Olha como o Winnicott vai compreender a neurose obsessiva. E acho que então, talvez para nós mulheres isso seja mais acentuado, né? Porque a gente não é autorizada a entrar em contato com a raiva, com esse tipo de sentimento, né? Imagina, você tem que acolher, não levante a voz, menina, né? Sacada. Nossa, isso que a gente está conversando aqui daria um livro, sério. Total! Adorei, total, porque isso que você falou faz todo sentido. Faz todo sentido. A mulher tem que ser vista como? Ai, a princesinha. Quando a mãe tem 2 filhos, um menino e uma menina, ela fala, ai, ela é a lady da casa. Já começa a configurar. Ai, ele é um terror, mas ela é a lady da casa. E aí, o quanto a menina tem que gastar para poder bancar esse papel de lady que a mãe idealiza. E ela só existe se ela é uma lady de fato. Então, quantos impulsos reprimidos eles vão formar essa necessidade de controlar, né? Porque eles são vistos como uma ameaça ao próprio eu e aos outros. Eles não são vistos como uma naturalidade da nossa integridade psicossomática. Eles são vistos como algo prejudiciais. Então, eu tenho que fazer algo para controlar, para tamponar, né? E aí vem essa necessidade da mulher que não pôde exercer esses impulsos de forma natural, ter que controlar isso o tempo todo. Então, falar, Acha essa que a mulher... gente entrar em contato com a raiva, com o ódio, gritar em casa, quebrar os pratinhos de vez em quando, depois a gente varre, gente, mas dá uma descompensada. Eu, outro dia, fui fazer aula de boxe, eu nunca tinha feito, e é isso, eu acessei uma raiva, que eu sinto que eu melancolizo mais do que para raiva. Enquanto a gente não odiar e não sentir raiva, vai ser impossível amar? Perfeito. Vai ser impossível amar. A gente tem que compreender que
O amor e o ódio, eles não são opostos, muito pelo contrário, eles são complementares. Às vezes, e vai ser muito normal, que a gente vai odiar as mesmas pessoas que a gente ama. E tá tudo certo, e é saudável que a gente possa admitir isso. Várias vezes eu odiei meu pai e minha mãe porque, sei lá, eles não me deixaram ir para balada, mas tá tudo bem. No dia seguinte eu tô amando eles de novo, abraçando eles, escrevendo mensagem no WhatsApp, declaração de amor, e assim segue a vida. Quando a gente começa a se dar conta de que a gente vai amar e odiar a mesma pessoa, a gente passa a desenvolver uma maturidade psíquica para poder lidar com a diferença, com a alteridade. Que quando o outro tirar a sua máscara e mostrar as suas vontades e os seus gostos, eu vou ter que aceitar. Não adianta tentar controlar no outro aquilo que marca a existência dele. Isso é extremamente prejudicial. E a Não nossa, só... né? Exato. E a nossa, perfeito, perfeitamente. E a nossa. Vamos parar de romantizar as coisas. Essas coisas muito good vibes, assim, não me convencem. Eu gosto muito daquela música da Madonna, né? I'm not sorry, it's human nature, né? Eu não peço desculpas porque é a natureza humana. Essa música da Madonna é maravilhosa. Então, assim, eu preciso me apropriar desses impulsos agressivos destrutivos. Todo mundo precisa. O homem faz isso, sei lá, dirigindo que nem louco, bebendo, xingando o pessoal no trânsito. E a mulher? Fica a interrogação. Quando e como ela pode fazer isso? Não vai muito longe. Acho que aqui a gente pode, inclusive, abrir para um debate, né? Se a mulher ela sai daquela postura idealizada, ela já é tida com uma série de, ela já é rotulada com uma série de nomes. Ah, é barraqueira, é descontrolada. Olha, é descontrolada, ou seja, a própria sociedade reforça que a mulher precisa bancar esse controle. Soltas, sejamos mais descontroladas. Acho que assim a gente vai ser mais feliz e o amor vai ser mais possível. Alexandre, muito, muito obrigada. E aguardem que em breve tem uma próxima entrevista com o Alexandre sobre como lidar com medo de se machucar de novo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.